dia, irmãos e caros amigos. Quando estava a preparar esta mensagem, eu sabia que ia falar sobre um capítulo da Bíblia em particular, que é o capítulo 1 de Jonas. E porque eu queria falar sobre esse capítulo? Porque foi uma das leituras que eu fiz esta semana e chamou-me particularmente a atenção. Há versículos e no fundo, há capítulos da Bíblia que nós lemos uma e duas vezes e muitas vezes não nos dizem nada além daquilo que já nos tinham dito, e há outros que nós lemos de repente, isto diz-me algo mais, e eu queria compartilhar esse algo mais que eu li convosco esta manhã. Nós muitas vezes ouvimos e lemos como saber a vontade de Deus, como descobrir, como ouvir Deus a falar, mas poucas vezes falamos e ouvimos sobre o tema de quando fugimos da vontade de Deus. Eu acho que tão importante como percebermos como descobrir a vontade de Deus é perceber o contexto que acontece quando nós fugimos da vontade de Deus. Nem que seja percebendo os perigos de fugir da vontade de Deus, nem que seja só por isso, vai-nos dar talvez mais vontade, seguramente, de fazer a vontade de Deus. E nada melhor do que o capítulo número 1 de Jonas, e vamos ler o capítulo por inteiro, não é muito grande, mas ajuda-nos a ter uma percepção deste assunto e desta história. Portanto, capítulo 1 de Jonas, final do Velho Testamento, a seguir a Obadias, capítulo 1 de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. A sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhes disseram: Por que fizeste tu isto? Porque sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava-se cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós podíamos falar N domingos sobre esta história. E se calhar não chegaria para contar as riquezas que nós temos aqui. Só no capítulo 1. Eu não vou me estender mais, eu vou falar sobre o capítulo 1. E nem vou falar sobre todos os versículos do capítulo 1. Eu vou escolher alguns versículos a dedo para, no fundo, explanar este tema esta manhã. Nós vemos aqui, logo no início do capítulo, que Deus dá uma ordem a Jonas. Deus diz a Jonas, e nós vemos no versículo 2, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Nós vemos aqui 3 coisas nesta mensagem. Vemos um princípio de ação, levanta-te. Vemos um destino, vai a Nínive. E vemos uma ocupação, clama contra ela. Deus foi muito claro. Disse: Jonas, eu tenho aqui 3 coisas para que tu faças. Primeiro, tens que te levantar. Tens de te pôr em marcha. Segundo, eu tenho um destino para ti, que é Nínive. E já vamos ver o que era a cidade de Nínive. Terceiro, eu tenho uma ocupação para ti. Eu quero que tu clames contra ela. Pregar para arrependimento, para que aquela cidade seja salva.
Deixem-me dizer-vos que nem sempre Deus é tão detalhado quando nos dá uma mensagem. Nem sempre Deus é tão detalhado quando nos pede para fazermos alguma coisa. Eu vou-vos dar um exemplo bíblico. Quando o Senhor Deus chegou-se ao pé de Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Ele partiu sem saber para onde ia. Ele não tinha direção, ele não tinha ocupação, ele só estava na área da ação. Levanta-te e vai. Isto é fé. Jonas precisou de muito mais e ainda assim não fez. Isto é apenas um parênteses. Muitas vezes Deus não explica tanto a quem se calhar tem mais fé e precisa explicar mais coisas a se calhar tem menos fé. Mas isto é apenas um parênteses e fecho. Qual foi a reação de Jonas? Versículo 3. Jonas se levantou, de facto, levantou-se, teve ação. Para quê? Para fugir de diante de Deus. Para Tarsis. Sabem? Nós vemos aqui também a reação dele. A ação, levantou-se. Qual foi a direção? Será que foi para Nínive? Não. Nem sequer foi para Tarsis, porque ele queria era fugir de Deus. Por acaso foi para Tarsis. Que por acaso também, não é por acaso, está no sítio oposto a Nínive, era o mais longe possível. Mas a direção dele não era nenhum local em particular, era fugir daquele cenário, fugir de Deus. E não sei o que eu digo, é a Bíblia. Ele queria fugir de Deus. A direção que ele tinha em mente é: Deus deu-me uma ordem e eu quero fugir a 7 pés desta ordem porque esta ordem não me agrada. A vontade de Deus não me agrada, então eu quero fugir dela. Ele queria fugir de Deus. Qual foi a ocupação? Será que Jonas arranjou alguma ocupação? No fundo, para substituir a ocupação que Deus lhe tinha dado? Não. Não nos lemos que ele tivesse alguma ocupação. O foco de Jonas estava em fugir à ordem que Deus lhe tinha dado. E para isso apanhou um barco para Tarsis, lugar mais oposto de Nínive. Vemos aqui que Jonas, no versículo 3, desceu para Jope. E vemos mais tarde, quando ele chegou ao barco, ele também desceu dentro do barco para dormir. Vemos que ele desceu 2 vezes. Há coisas que podem dizer: isto, estás a pegar nisto, não tem muita importância porque pode ser por acaso. Na Bíblia nada é por acaso. Eu vou-vos dar outros 2 exemplos em que o descer teve consequências. Lembram-se quando Abraão desceu ao Egito? A coisa não correu bem. Lembram-se quando Sansão, a cidade qual foi, desceu a Timna? Também não correu bem. Ele descer 2 vezes também era sinal que alguma coisa não estava bem. Deixem-me dizer-vos que quando nós fugimos da vontade de Deus, mesmo que aos nossos olhos nós não percebamos que estamos a descer, aos olhos de Deus nós estamos a descer. E o problema é esse, é que nós não damos conta que descemos. E muitas vezes descemos muitos degraus. E quando descemos tantos degraus, chegamos a um estado que vamos ver qual foi o estado de Jonas mais tarde. Tem um nome, que eu já vou dizer qual foi. Descer, descer, descer. Nós ignoramos a vontade de Deus e a partir daí o caminho é para descer. Sempre a descer. Descer para Jope, descer para dentro do navio, para um sono profundo, descer, 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 descer. E geralmente quando descemos, há consequências. Deus de repente, trim, acorda-nos. Mas geralmente este acordar é um acordar doloroso. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Sansão e aconteceu também com Jonas, como vamos ver. Vemos também que Jonas apenas queria fugir. Deus deu-lhe uma ocupação. Clama contra a cidade de Nínive. Mas Jonas não arranjou ocupação nenhuma. Deixem-me dizer-vos, é uma lição muito importante. Quando nós fugimos da vontade de Deus, tendemos a ficar desocupados. Quando nós não queremos fazer o que Deus nos pede para fazer, quando damos por nós, estamos desocupados. E como alguém um dia disse, eu não sei quem foi, mas eu cito, a ociosidade é a oficina de Satanás. Lembrem-se que David cometeu os maiores erros da sua vida quando estava sem fazer nada. Adulterou e assassinou. Quando estava sem fazer nada, a passear no pátio, enquanto o seu povo estava a pelejar contra os inimigos. Quando estava sem fazer nada. Quando nós abdicamos da vontade de Deus para a nossa vida e quando nós não queremos fazer algo que Deus nos pede para fazer, nós poderemos seguramente e caminhamos seguramente a passos largos para a desocupação. Por outro lado, quem faz aquilo que Deus pede para fazer, geralmente anda desocupado. É o oposto. Tem sempre muito para fazer. Sempre muito. Peço desculpa. Exatamente. Obrigado. Anda sempre ocupado. Nunca anda desocupado. Vamos ver consequências desta ação. Vemos aqui a ordem de Deus a Jonas. Vemos a reação de Jonas. Vamos ver aqui as consequências. Há aqui 2 consequências diretas de nós fugirmos da vontade de Deus. A primeira consequência é na nossa alma. E já vamos ver a segunda consequência. Dentro da alma de Jonas houve consequências. Nós lemos no versículo 3 que ele desceu para dentro do barco. Versículo 5, vemos que ele desceu para dormir um sono profundo. Vemos no final do versículo 5 que ele dormia um profundo sono. Versículo 6, nós lemos, e isto é o tal estado a que nós chegamos quando descemos muito, em que os próprios marinheiros lhes disseram: o que tens tu? Dormente. Eles chegam-se ao pé dele e dão-lhe o nome. Tu és um dormente.
E eu gostava de vos explicar o que isto é, dormente. O que é que significa dormente? Sabem que nós, como igreja, muitas vezes andamos todos dormentes. Nós somos muito Jonas. E já vamos nos pôr na pele dele. A seguir, o próximo passo desta análise é pormos na pele de Jonas. Mas já vamos chegar. O que é isto de dormente? Dormente é quando nós estamos aliados do que nos rodeia. Dormente é quando ficamos sem reação. Dormente é quando vivemos sem propósito. Dormente é quando vivemos ao rumo das circunstâncias. E eu pergunto, será que todos nós não somos muitas vezes um pouco como Jonas? E ficamos dormentes quando nos afastamos da vontade de Deus. Mas não ficamos logo. E o perigo é esse. É devagarinho. É devagarinho. É um passo. Eu fiz isto. No princípio ainda temos a noção que fizemos mal. A seguir já não nos parece tão mal. E há terceiro passo a descer, até parecemos que é razoável. Ok? É passo para baixo, para baixo, para baixo. E até que chegamos, como aquele sapo, aquela história do sapo dentro da água, que vai aquecendo, no princípio sabe bem, e depois quando dá por ele está morto, não é? E ficamos dormentes. E o ficar dormente é grave, é muito grave, porque por dentro ficamos apáticos. E não há nada pior do que uma igreja apática. O diabo bate palmas com isso. Porque faz o que quer. A igreja está apática. E muitas vezes nós, como cristãos, temos de ter cuidado. Porque se nós nos desviarmos da vontade de Deus, do caminho que Deus tem para nós seguramente vamos caminhar para a dormência. E isso tem consequências sérias, como vamos ver. Atenção! Se nos encontramos num estado dormente, eu tenho uma notícia para vos dar e não é boa. Preparem-se, porque vem a tempestade. Porque Deus não nos deixa muito tempo dormentes. E vamos ver isso com Jonas. Jonas desceu 2 vezes. E seguramente podia ter descido mais. E o pior, como eu disse, é que não se deu conta do estado em que estava. Também já vos expliquei que este sintoma de dormência não ocorre de imediato. E o pior é que quando nós estamos nessa situação de dormência, nada nos diferencia dos descrentes. Nada. Quando damos por nós, podemos correr o risco, nós como crentes, sermos iguais aos demais. Porquê? Que é o fruto de um constante descer, afastar da vontade de Deus. Isto é consequência para a nossa alma, de fugirmos da vontade de Deus. Mas há outras consequências. Vemos aqui que houve mudanças no meio que rodeava Jonas. O próprio meio circunstancial à volta de Jonas sofreu com isso. Nós vemos aqui que houve vento, que houve grande tempestade. Deixem-me dizer-vos, quando nós nos afastamos do rumo que Deus tem para nós, Ele coloca seguramente ventanias na nossa vida. Tudo à nossa volta começa a desabar. Tudo à nossa volta começa a estremecer. Uma vez C.S. Lewis disse que, por outras palavras, eu vou parafrasear para ser mais simples, que a dor é um megafone que Deus usa quando mais nada faz sentido, ou quando nós não ouvimos mais nada. E quando nós não ouvimos mais nada, Deus pega a pés do megafone e começa a gritar. E este gritar é a dor, é as tempestades, é as ventanias. E isto são as consequências externas à nossa volta, fruto de nós fugirmos da vontade de Deus. Não é só as consequências internas de apatia, mas consequências externas. E muitas vezes outros sofrem com isso. Não só nós sofremos com o facto de nós fugirmos, mas outros à volta, os marinheiros tinham alguma culpa do erro de Jonas. Pois é, mas eles estavam em risco de vida pelo erro de Jonas. Nós, quando fugimos da vontade de Deus, não só nós somos prejudicados, mas pomos, não digo a vida, mas pomos os outros também em xeque. Estes marinheiros estavam a pagar um preço que não deveriam ter pago. Quem devia ter pago este preço era Jonas. E somente Jonas. Coloquemos agora na pele de Jonas. Sabem que nós temos muita tendência para criticar os demais nossos contemporâneos, mas também aqueles que viveram na Bíblia e que fazem uns errositos de vez em quando. Vamos colocar na pele de Jonas e vamos ver se todos nós cá não fugíamos também. Imaginem-se 3 passos a receber a visita do próprio Deus. Atenção. Em que Deus tinha uma mensagem para nós. Chegava-se ao pé de David, eu quero que tu faças isto e aquilo. Mas só o facto de Deus chegar-se ao pé de nós com a mensagem, nós ficámos assim, a estremecer. Segundo aspecto. Imaginem que Deus, além de vos aparecer, enviava-vos para uma cidade chamada Ninive. Eu vou-vos explicar o que era Ninive. Ninive era uma grande cidade, mas era mais do que uma grande cidade. Era de facto uma grande cidade. Nós, para percorrermos, segundo os entendidos, para percorrer Ninive, viviam 120 mil pessoas no mínimo, porque há outros relatos que diziam que viviam mais, mas tinha que se percorrer 3 dias, porque a cidade tinha entre 75 a 100 km de diâmetro. Eram 3 dias só a percorrer a cidade. Era uma loucura. Já para não falar nas muralhas, que tinham 30 metros de altura, X metros de espessura. Bom, eu não vou por aí. Mas o que era mais grave em Ninive era que Ninive era reconhecida por pendurar a pele dos profetas em espetos. Tirar-lhe os olhos. Profetas, tipo Jonas, estão a ver? Era reconhecida por feitiçaria. Era reconhecida por
arrasar as nações à volta e não deixar ninguém vivo, nem crianças, nem nada. Eram maus, 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 maus. Do pior que vocês possam imaginar. E Jonas, se calhar, nós pensaríamos como ele, bolas. Se alguém que merece punição são aqueles tipos. Quer dizer, eu vou arriscar a minha pele para ficar ali morto por uns tipos que até se calhar merecem ficar... Não. Alguém disse, eu vou lá e vou morrer na certa. Eu vou morrer na certa. O Jonas agiu mal, não é? Nós faríamos diferente, não é? Faríamos, não faríamos? Pronto. Então Deus pedíamos, mas não ficou por aqui. É que Deus vai pedir, vais a Ninive. Ele dizia assim mais. Ele disse assim mais. Olha, tu vais a Ninive, aquela cidade muito agradável, que te trata muito bem, ok? E vais dizer, arrependam-se, só vão todos morrer. É uma mensagem agradável para dar a um povo daqueles, não é? Tipo, apontem uma arma na cabeça, é a mesma coisa que dizer, eu vou lá morrer. Por isso é que o Jonas fugiu para Tarsis. Ele estava cheio de medo. Ele sabia que aquilo era preciso estar muito, muito, muito conectado com Deus. E ter uma fé fantástica para encarar esta mensagem, esta viagem. Enfim, era super difícil. Eu reconheço que não era fácil. Estar na pele de Jonas não é fácil. E eu aprendo aqui uma lição. E os irmãos também. Nós realmente criticamos os outros. Mas temos que nos pôr na pele deles. Porque muitas vezes não sabemos as circunstâncias dos outros. Ele saiu da vontade de Deus. Ela saiu da vontade de Deus. Mas já nos colocámos na pele desse e dela, e dele e dela. Na pele dele e dela, nós faríamos diferente. Se calhar faríamos igual ou pior. Irmãos, aprendamos com os exemplos. Aprendamos com as cabeçadas que os outros dão. Porque senão quem dá as cabeçadas somos nós. E há outra coisa. Aquilo em que criticamos geralmente volta para nos tentar mais tarde. Aprendamos com a crítica. Jonas, sem dúvida, fez algo de errado. Não estou a justificar o erro de Jonas. Eu estou apenas a alertar que devemos ter cuidado na crítica em relação aos outros. Ok? Porque na pele dos outros podemos fazer igual ou pior. Vemos aqui, colocando na pele de Jonas, que Jonas errou, mas temos de ter cuidado na crítica. Vemos também aqui, e eu como gestor, eu gosto de analisar o custo das coisas. Sabem que esta viagem teve um custo? Qual foi o custo de fugir de Deus? Sabem que isto pode ser quantificado. Quanto é que custa fugir da vontade de Deus? E deixem-me dizer-vos, irmãos, nós somos mais gestores do que vocês pensam. Todos nós tomamos decisões de gestão ao longo do dia. Todos. Fugir de Deus, deixem-me dizer-vos, tem custos. E Ele pagou. E não são poucos. Jonas, para fugir, nós vemos que ele pagou um bilhete para Tarsis. Ele pagou, está lá escrito, pagou um bilhete para Tarsis. Jonas deve ter pensado, bom, cenário, Nínive, morte. Cenário, fugir, um bilhete. Bolas, nem pensar, vou comprar um bilhete. Ele pensou, eu com este custo de bilhete, custa não sei quanto, este é o custo de não fazer a vontade de Deus. Pensou ele, este bilhete só é o custo de não fazer a vontade de Deus. Geralmente é assim. Nós, quando não queremos fazer a vontade de Deus, achamos sempre que o custo é sempre mais baixo daquilo que vai ser. E o que se passou a seguir provou que o custo de não fazer a vontade de Deus é sempre muito maior daquilo que nós pensamos. Quando fugimos de Deus, a nossa percepção do custo de desobediência tende a pecar por defeito. Nunca se esqueçam disso. Quando fugimos da vontade de Deus, a nossa percepção do custo de desobediência tende a pecar por defeito. Eu vou-vos fazer... Imaginem um quadro. Por acaso aqui o quadro, para não ter feito uma coisa diferente. Imaginem um quadro em que dizia o custo previsto e o custo real. No custo previsto de fugir da vontade de Deus, da percepção de Jonas, era o bilhete para Tarsis. Okay? Isto foi o custo que ele previa gastar, ou que ele previa ter, em não fazer a vontade de Deus. Custo real. Primeiro, ele nunca chegou a completar a viagem. Ele foi lançado fora a meio da viagem. Quer dizer, o homem pagou a viagem e foi lançado fora a meio. Muito mal. Mas pior, segundo, ele lançando fora a meio, ele perdeu tudo o que levava. Se tivesse malas, bagagem, dinheiro... Estão a ver já os cifrões todos a inflacionar? O custo, estão a ver? Perdeu a mala, porque ele de certeza ia para trás de que levar dinheiro. Muito mais do que o dinheiro do bilhete. Já para não falar das roupas, coisas pessoais, de valor, inestimáveis. Perdeu tudo. Mas não foi só isso. Imagina o que é ser lançado no mar. Eu já tive uma experiência de andar no mar, uma vez com o Carlos, e apanhei um susto de morte. E não estava escuro, não estava uma tempestade por aí além. Agora imaginem ser lançado no mar. E o mar mete-me impressão. Quando vejo aquelas coisas escuras, a pessoa não vê o fundo, se aparece ali um bicho por baixo, e apareceu. E apareceu, no caso de Jonas. Mas imaginem, no meio daquelas ondas, e ainda ontem vi no Facebook um vídeo de um barco na marinha, com ondas de 12 metros, e eu imaginei o Jonas naquele ambiente. Imaginem-me a mim também. Imaginem o custo também, porque isso tem custos. O custo de ser lançado ao mar num temporal desses. Imaginem. Estão a ver o bilhete já a perder-se? O custo do bilhete?
Mas, depois disso, quando ele cai naquela água, naquele temporal, ainda teve o azar de ser engolido por um peixe. E ficar lá dentro 3 dias e 3 noites. A pergunta que eu vos faço face a isto é: compensou fugir da vontade de Deus? Ficámos com um saldo positivo ou negativo? Ele ficou com um saldo positivo ou negativo? O bilhete da desobediência rendeu? O que é que vocês acham? Fica para a vossa análise. Deixem-me dizer-vos que o diabo, desde o Éden, tem sido exímio em fazer-nos convencer, comprar a ideia de que o fruto da desobediência é melhor do que o fruto da obediência. Desde o Éden. E tem dado muitos resultados. É mais saboroso o fruto da desobediência. Quer-nos convencer a nós. Mas depois aparecem esses exemplos da Bíblia para mostrar o contrário. Nós temos que perceber que isto é para nós entendermos que o diabo não tem razão. E quando somos tentados, é pensar nisso mesmo. Por muito, isto, nunca se esqueçam, porque eu vou dizer a seguinte: por muito que me custe, ou por muito que nos custe cumprir a vontade de Deus, não cumpri-la vai-nos custar muito mais. Por muito que nos custe cumprir a vontade de Deus, nunca se esqueçam que não cumpri-la custa-nos sempre muito mais. Mesmo que no início a percepção que tenhamos é que apenas custa um bilhete. Mas vai-nos levar a roupa toda. Vai-nos levar tudo. Para terminar, e vocês estão assustados, eu vou-vos dar uma boa notícia, está bem? Que é a misericórdia de Deus. Mas é bom nós ficarmos assustados, porque através do temor vem a sabedoria. É preciso que nós ficarmos, muitas vezes... olha, eu converti-me, no princípio, quando era pequenino, por ter medo do inferno. Muitas vezes o medo é bom, faz-nos chegar mais perto de Deus. E neste caso, eu tinha tanto medo que uma vez o Carlos pregou sobre o inferno. Eu cheguei a casa com tanto medo, e cheguei ao pai, eu não quero ir para o inferno. E o meu pai explicou-me. E eu acreditei no Senhor Jesus Cristo justamente por ter medo. Não estou a dizer para vocês terem medo. Mas é importante saber as consequências, porque Deus não brinca, Deus é justo. Deus pune sempre o pecado. E Deus, apesar de nós sermos crentes, se nós nos afastamos, Ele castiga. Ele pune. Se nós nos arrependermos, Ele depois está a seguir para dar um abraço. É o que vamos ver a seguir. Está bem? Jonas é um exemplo em como Deus usa os nossos erros e desvios da sua vontade e mais tarde pode nos abençoar como nós nunca imaginámos. Deixa-me dizer-vos, muitos de nós vimos massacrados com o peso da culpa. É uma coisa terrível. Eu fiz isto, eu fiz aquilo e aquilo não sai da cabeça. O peso da culpa é terrível. Deixa-me dizer-vos, se nós chegamos ao pé de Deus e pedimos perdão, Deus pode perfeitamente tornar o nosso mal em bem. Há imensos exemplos disso, tornar o mal em bem. Depois do perdão, depois da dor, depois de termos sofrido aquele impacto inicial, como também Jonas sofreu, a seguir, Deus pode nos dar um fim ainda melhor. Deus pode transformar o mal em bem. Eu vou-vos dar 3 exemplos nesta história. 3. A cidade de Nínive, após o erro de Jonas, e eu cito, após o erro de Jonas, ganhou um mensageiro com maior amor pelas almas. Mais determinado, com maior fé, e não tenho dúvidas que o desfecho foi positivo como foi, porque ele tinha passado por o que passou antes. Aquela cidade, aquelas almas todas, aquele povo cruel, ficou a ganhar com aquele erro de Jonas. Porquê? Porque Deus deu a volta. Deus tem essa capacidade de dar a volta àquilo que corre mal. Dar a volta mesmo quando nós pomos o pé na poça. Deus pode dar a volta. Eu estou a começar pelo mais largo, do mais largo. Vou até o mais estrito. Marinheiros. Os marinheiros, pelo erro de Jonas, mas pelo erro de Jonas, conheceram a Deus como nunca o tinham conhecido. E buscaram-no como nunca o tinham buscado. Vocês podem dizer, foi bom o Jonas ter errado. Não, não foi bom o Jonas ter errado. Foi mau. Deus foi no erro de Jonas, após o arrependimento e após aquela parte de conversão, e transformou o mal em bem. Os marinheiros foram abençoados. E o próprio Jonas, e isto é o terceiro ponto, torna-se um homem melhor. Vamos ler capítulo 2, quando ele estava dentro da baleia, capítulo 2, versículo 6 a 9. Isto é o Jonas a falar. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim, para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Irmãos, ele estava dentro da baleia quando estava a agradecer. Ele não tinha saído. Há uns podem, obrigado a Deus, estava já na praia. O que votei, pagarei. Eu vou-te ajudar, eu vou fazer o que tu queres. Eu estava dentro da baleia a dizer obrigado por tudo. O que eu votei, pagarei, eu farei, eu agradeço. Mas não tinha sido vomitado ainda. No versículo a seguir é que ele foi vomitado.
O que é que isto prova? Que houve uma conversão na sua alma. Houve uma mudança. Mudança resultante do quê? Do erro. Deus pegou no erro e deu a volta. Que isto sirva de ânimo para nós. Não deixem também que o diabo vos pesinhe com o peso da culpa. Não tem esse direito. Agarremos àquilo que a Bíblia diz. Lembremos que precisamos a Deus misericórdia. Deus pode transformar o nosso mal, os nossos erros, em bem. Lembrem-se de Salomão, filho de uma relação ilícita, e foi quem foi. E Deus pode abençoar. Mas atenção, Davi teve que escolher qual era o castigo que tinha que pagar. Deus é justo. Nós temos que pagar o nosso preço. Mas depois Deus pode dar a volta. Que o Senhor nos abençoe.